torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e vamos falar sobre esse empate sem gols do Santos lá em Recife contra o Sport, 0-0. Foi um resultado bom? Foi um resultado ruim? Já adianto para vocês que momentaneamente, hoje, analisando, foi um resultado bom, né? Estamos ainda fora do Z4, ganhamos uma posição, só que não sei se esse empate vai fazer falta para o Santos a longo prazo. Lá no final do Campeonato Brasileiro teremos essa resposta definitiva se foi um bom resultado ou não. Mas olhando só essa tabela, acredito que foi um resultado até que bom, principalmente pelo que o Santos não produziu na partida contra o Sport. Vamos falar aqui sobre esse jogo, sobre alguns erros, se é que tivemos alguns acertos, vamos comentar aqui. A entrevista coletiva do Carille, vou colocar aqui para vocês, informações de ingressos para o jogo entre Santos e América que já estão à venda, tá? Então fica até o final, porque tem bastante informação importante. E falando em informação, o aplicativo da OneFootball é a melhor escolha para que você não perca nada do que está acontecendo com o Santos e também no mundo do futebol, aqui no Brasil, na Europa. Baixe o aplicativo pelo primeiro link aqui da descrição, seleciona quais times você quer acompanhar, receber notícias, escalações, tempo real, né? Sempre vai ser notificado quando sai gol em alguma partida, e tem a transmissão ao vivo e gratuita da Bundesliga. Então, tudo isso de forma gratuita aqui no primeiro link da descrição. Também vou deixar aqui o QR Code caso você queira baixar por aqui. Mas vamos então olhar essa entrevista coletiva do Carille, porque ele falou algumas coisas interessantes e até mesmo para a gente já começar a fazer essa projeção para a partida contra o América Mineiro, né? Porque ele, de uma certa forma, mostrou que pode sim mudar essa equipe para esse confronto direto e que vale muito para a gente neste sábado. Confere aí. Caiu no segundo tempo e o time pouco conseguiu criar oportunidades para vencer a partida. O que não funcionou de estratégia no jogo de hoje? O que não funcionou, que a gente tinha preparado, e esses 2 dias que eu trabalhei com o grupo, era a mudança de corredor, começar a jogada de um lado e terminar do outro. A gente ainda está insistindo com a bola do mesmo lado e com isso está ficando fácil do adversário nos bloquear. Agora, a partir desse momento, a gente já começa a pensar no América e terça-feira já os trabalhos direcionados para o jogo contra o América. Pode sobre a questão física depois do jogo na quinta e a viagem de Cuiabá, mas o Santos não teve nenhuma sequência de ataques e ainda terminou a partida sem chances criadas. A falta de volume decepcionou? Boa noite, Lucas. Sim, nos preparamos para fazer mais hoje e infelizmente ficamos abaixo do esperado, né? Levamos o jogo para casa agora, as partidas que a gente tem em casa, e já começo a convocar torcedor santista para que crie um ambiente muito positivo, igual foi contra o Grêmio, agora com uma capacidade um pouquinho maior, acho que vai para 50% agora, é isso? Isso. Né? Então vamos lá para a gente criar aquele ambiente positivo lá e a gente buscar nosso objetivo contra o América sábado lá em Santos, na Vila. Madison na direita com 2 zagueiros, 3 no meio e 3 atacantes com Tardelli? Então, pode ser sim, porém são jogadores que estão buscando uma melhor condição ainda. O Madison ficou parado mais de um mês, estamos colocando ele aos poucos. O Tardelli, a gente está tendo um cuidado com ele também, que nem era para ter tido também com o Léo Batistão, né? Muito tempo sem jogar, então a gente tem que ter cuidado para que esses jogadores não sintam uma lesão e perdemos aí já o Léo para uma sequência grande, né? No mínimo 20 dias aí, se falam até de um mês. Então a gente está aqui fazendo um trabalho muito em conjunto com a preparação física para que a gente deixe todos esses jogadores em ótimas condições e aí sim dar oportunidade para todos. Contra o América Mineiro no sábado, acredita que será possível contar com alguns dos jogadores que estão lesionados, como Luiz Felipe, Kaique, Jobson, Pirani e Léo Batistão? Se sim, quais? Desses daí acredito que só o Pirani, né? Mas aí terça-feira na apresentação a gente vai ter uma conversa, uma reunião com o departamento médico para entender melhor. Luiz Felipe é um caso aí que não está trabalhando comigo ainda e tem mais de 2 meses, né? Que está sem jogar. Já fazia um mês quando eu cheguei, eu estou um mês e pouco aqui, então já tem mais de 2 meses. Então acredito que desses jogadores que ficaram lá, só o Pirani terá condições. Carille, qual a sua avaliação do jogador Marcos Guilherme atuando como um ala? Como vem sendo trabalhado durante a semana o jogador nessa posição? Hoje não só ele, mas o time inteiro ficou abaixo, né?
nossa expectativa que o rendimento tinha que ser maior. O Felipe fez o Marcos Guilherme fez bons jogos contra o Grêmio, né? Contra o Atlético Mineiro lá eu também gostei, né? Hoje não só ele, mas de uma forma geral o conjunto não funcionou, né? Mas a gente vem trabalhando, tudo que a gente faz é trabalhado, é pensado, né? Mas eu sei que hoje o resultado ficou abaixo. E a respeito do Sanches, assim, eu trago para um contexto geral, né? A gente errou muito passe, a gente errou o posicionamento que a gente treinou, né? Responsabilidade minha também, mas de uma forma geral o time inteiro foi abaixo. Bom, uma coisa que a gente precisa falar é que o Santos, de uma certa forma, entrou com desfalques, né? A gente não pode fingir que o Santos não entrou desfalcado, mas não é justificativa. A postura do Santos que eu elogiei contra o Grêmio, a postura que o Santos teve no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro foi totalmente diferente de um time apático contra o Sport. Tem que saber a situação que o Santos está vivendo. E o Santos, de uma certa forma, teve ou teria a vantagem de saber os resultados das outras partidas, né, de adversários que também estão ali no Z4, tão próximos da gente na tabela. Então, sabendo dos resultados, o Santos já entrou em campo sabendo, tinha sim que ter aquela vontade a mais para conseguir esses 3 pontos contra o Sport. Volto a falar aqui, inicialmente, hoje, até que foi um bom resultado esse empate. A gente não entra e estamos na 15ª colocação. Só que dava para a gente ter conseguido uma vitória diante do Sport. Um Sport que teve um setor defensivo muito bem postado, que o Santos teve dificuldade para furar esse bloqueio, e aí vem uma crítica em relação ao Carille, porque ele poderia ter colocado Tardelli e Ângelo muito antes, né? Não sei se como titulares, não sei se logo voltou para o segundo tempo, voltar já com esses dois, não sei. Mas o bloqueio que o Sport estava fazendo e a forma como o Santos estava tocando a bola de uma maneira pouco agressiva, aquele toquinho que facilita a marcação, né? Era uma coisa que até me lembrou aquele Santos do Diniz, né? Que era aquela toque de bola que você ajuda a marcação adversária. O Sport já teve essa postura contra a gente na Vila Belmiro e repetiu. E aí, quando o Sport, né, ia para contra-ataque, eles conseguiam fazer alguma finalização, até algumas chances de gols o Sport acabou tendo. Mas foi muito pouco para o time do Santos. Até tenho as estatísticas aqui que eu tirei do aplicativo da OneFootball. O Sport teve 46% da posse de bola, o Santos teve 54%, o Sport chutou 14 vezes, 3 foi em direção ao gol, o Santos chutou 10 e 2 foi em direção ao gol, né? Teve até uma bola na trave lá do Lucas Braga, e o Santos teve 12 cruzamentos. Não foi tantos cruzamentos, né? A gente já viu jogos com muito mais, só que esses poucos cruzamentos do Santos levando nenhum perigo, né? A melhor chance de cruzamento que nós tivemos foi o lance do Danilo Boza cruzando para o Lucas Braga, que acabou batendo na trave. Mas só, um Santos pouco criativo, e principalmente por parte dos seus atacantes. O melhor atacante do Santos, que eu acho, que mais uma vez foi o Lucas Braga. Já tinha sido o melhor atacante em campo contra o Atlético Mineiro e repetiu contra o Sport. O Marinho muito apagado, errando tudo, enrolando demais em alguns lances. Teve um lance que ele tentou driblar 3 jogadores do Sport, estava sendo marcado por 3 atletas do Sport, poderia ter passado para o Zanocelo, que estava livre para finalizar, e não fez isso, né? Muito fominha em alguns lances o Marinho, escanteio. A ideia que eu tenho quando eu vejo o Marinho bater escanteio é que parece que ele quer fazer gol olímpico em toda a batida, porque tá batendo muito mal, ou tá faltando força na perna, não sei. E falta também. Ou ele chuta na barreira, ou ele chuta ali para arquibancada. Eu acho que ele mira algum torcedor e quer presentear com uma bola, porque é essa a sensação que eu tenho. Então tem que mudar isso, tem que mudar quem vai bater o escanteio, tem que mudar quem vai bater a falta. O Camacho, em alguns momentos, estava se apresentando para bater tanto escanteio como falta, mas o Marinho muito apagado. Raniel também, nulo em campo, foi substituído também, né? O Marinho foi, só que faltando 5 minutos para o jogo acabar. E um questionamento que não tivemos na entrevista do Carille, mas que eu gostaria de uma resposta. Por que não Marcos Leonardo relacionado? Ele sequer foi relacionado. Ele tinha voltado da seleção de base, né, que ele estava lá na seleção brasileira, voltou. Nós comentamos aqui até mesmo da possibilidade de quem seria o substituto do Batistão, que inclusive deve ficar um mês fora aí, e foi o Raniel.
E o Tardelli, como o próprio Carille já disse em outras entrevistas, não vê como centroavante. Ele vê o Tardelli jogando atrás do centroavante ou como aquele cara mais meio-campista, digamos assim, né? O Tardelli não é esse centroavante na cabeça do Carille, e o próprio Tardelli também já disse em outras entrevistas, quando ele jogava no Atlético, que ele não gostava tanto de exercer essa função, mas, caso necessário, ele fazia isso. Então, algumas coisas que eu quero colocar aqui, né, para a gente discutir, principalmente aqui vocês nos comentários. Marcos Guilherme, para o próximo jogo contra o América Mineiro, não dá. Coloca o Madison. Não é possível que o Madison não tenha condições de jogo. Ele vem jogando alguns minutos nos últimos jogos, mas até quando a gente não vai poder contar com o Madison bem fisicamente, né? Próximo ali de estar perto do 100%. Isso também é uma pergunta que a gente faz também para quem cuida dos atletas, né? O departamento de fisiologia, departamento médico do Santos, porque isso também pode custar pontos para o Santos que lá na frente vão fazer falta. Essa improvisação do Marcos Guilherme, que não ajuda o Marinho, né? Não é incisivo, não ajuda defensivamente. O Marcos Guilherme ontem totalmente perdido, em alguns momentos ele estava no meio campo, sendo que ele é o ala direito ali. Tão complicado. A questão de 3 zagueiros, será que é necessário ter 3 zagueiros contra o América Mineiro? Eu, Nájila, acho bacana o sistema de 3 zagueiros, dependendo da partida. Agora, contra o América Mineiro, que imagino que vai ter uma postura mais de segurar o time do Santos, né, tentar sair no contra-ataque, será que precisa mesmo? 3 zagueiros, né? O Palha foi suspenso, aí teria que ser o Robson Reis ou o Derek para formar esse terceiro zagueiro, ou até mesmo voltar com o Balieiro. Enfim, algumas perguntas que a gente precisa de respostas, né? Visto que, na própria coletiva, o Carille disse que dificilmente Kaique e Luiz Felipe ficam à disposição. Talvez o Pirani entre como uma opção. E se o Pirani tiver condições, começaria com ele e o Zanocelo como titulares, né? Pirani, Zanocelo e Camacho como titulares. Porque não dá mais para o Sanches. Eu acho que o Sanches, falei isso na live pós-jogo e volto a dizer aqui, precisa ter um planejamento para jogar com o Sanches. Não dá para jogar todo o jogo, não dá para o Sanches sair só 40 minutos do segundo tempo, onde visivelmente ele estava cansado. Você acaba atrapalhando o desempenho da equipe, porque ele é meio-campista, ele fica numa posição chave do time. Então não dá para jogar com um atleta que já está aos 10 minutos do primeiro tempo, parecia que o Sanches já estava sentindo. Então tem que ter um planejamento bem mais elaborado para a escalação do Sanches nos jogos, né? E volto a falar, Marinho também, se não abrir os olhos, não começar a jogar bola, tem que pensar em alguma solução, alguém para jogar na do Marinho, não sei. Porque ninguém tem cadeira cativa naquele time. E também não vai ser o Marinho que vai ter. Então precisa começar a jogar bola, precisa voltar a ser decisivo. O Marinho tem futebol para isso, mas faz tempo que ele não consegue ser esse cara protagonista dentro de campo. Não adianta ser só protagonista em live, dando declarações polêmicas. Tem que ajudar a decidir dentro de campo. E a questão também do centroavante. Marcos Leonardo não está jogando por opção do treinador ou porque ele ainda não renovou com o Santos, né? E se não está sendo relacionado porque não renovou com o Santos, eu acho que a gente tem que pesar algumas prioridades. A prioridade agora é renovar com o Marcos Leonardo ou permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, eu acho o Marcos Leonardo mais jogador que o Raniel. E se você não tem um Batistão, você precisa ter outras alternativas. Mas, enfim, vamos mostrar aqui a tabela de classificação atualizada. O Santos ganhou uma posição, como eu falei, está em 15º com 29 pontos. O Bahia está em 16º com 28. Juventude também 28, né? Foi até um resultado, a vitória do Grêmio, por incrível que pareça, de uma certa forma ajudou o Santos, né? Porque daí o Juventude, que estava acima do Santos, estava em 15º, acabou caindo para 17º, está na zona de rebaixamento. O Sport está com 27, Grêmio 26 e a Chapecoense 13 pontos, né? E temos o jogo hoje do São Paulo, que pega o Corinthians. Então, pode ser que se o São Paulo não vencer hoje, comece também a ter esse fantasma, né, do Z4 mais ativo na cabeça dos São Paulinos. Mas foi uma rodada que eu acho que, por enquanto, foi ok pra gente. Agora, precisa vencer o América no próximo jogo e com o apoio do seu torcedor, né? O Santos divulgou aqui
que já está à venda os ingressos, então deixa eu ler aqui para vocês. Como comprar o ingresso? A venda online, então quem é sócio através do sóciorei.com, não sócio através do Futebol Card, não haverá vendas, né, em pontos físicos, digamos assim. E também, deixa eu ler aqui para vocês, ó, a venda de ingressos terá início na segunda, ao meio-dia, para sócios Black e donos de cadeiras cativas, cadeiras especiais e proprietários de camarotes com entrada pelo portão 23, conforme prioridade na compra para as diferentes categorias. Então, qual que é o cronograma? Donos de cadeira cativa, camarotes e sócio Black. Segunda-feira, a partir do meio-dia. Gold, dia 19, terça-feira, a partir do meio-dia. Silver, a partir de quarta-feira, meio-dia. Não sócios, caso sobre, quinta-feira, a partir do meio-dia. E é sempre bom lembrar que, caso você não tenha tomado as 2 doses da vacina, você precisa levar, né, o exame negativo para que você consiga entrar no estádio. Então, importante essas informações. Quem puder, compareça a Vila Belmiro para que a gente consiga fazer aquela atmosfera que foi feita contra o Grêmio, para que a gente seja aquele 12º jogador e consiga esses 3 pontos contra o América, né? O jogo contra o América é importantíssimo. Deixa eu só colocar aqui, olha, o América tem 32 pontos, o Santos tem 29. Então, é um jogo importantíssimo para que a gente possa, né, subir algumas posições e deixando a zona de rebaixamento aos poucos. Vamos que vai dar certo, mas precisa melhorar algumas coisas, precisa repensar a escalação de alguns atletas, até mesmo o esquema de 3 zagueiros. Eu sempre elogio aqui o sistema de 3 zagueiros, que eu acho que, de uma certa forma, os laterais, né, não deixam tão exposto assim os nossos 2 zagueiros, né, quando o Santos joga no 4-3-3, mas tem jogos que eu acho que dá para a gente abrir mão de um zagueiro e tentar colocar alguém ali mais do meio para frente para tentar mudar esse jogo. Vamos ver como o Carille vai mudar esse time. Obviamente, vocês acompanham toda essa evolução, toda essa preparação do Santos para o jogo contra o América aqui no canal. Por isso que é importante você se inscrever. E a outra forma é você baixando o aplicativo da OneFootball, primeiro link aqui da descrição, ou através do QR Code, que você sempre fica bem informado. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.